Heather Michelle O'Rourke nasceu em 27 de dezembro de 1975, em San Diego, nos Estados Unidos. Ela era filha de Kathleen e Michael O'Rourke, e tinha uma irmã mais velha chamada Tammy. A família de Heather era pobre. Kathleen trabalhava como costureira e Michael era carpinteiro. Em 1981, seus pais se divorciaram, e a mãe de Heather se casou com um caminhoneiro Jim Pili. A família então passou a morar em um estacionamento de trailers na Califórnia. Como eram crianças muito bonitas, Heather e a irmã passaram a atuar em comerciais e a fazer testes para filmes. She's beautiful. Look at her. Heather nunca fez cursos de interpretação e aos 5 anos já sabia ler. Um dia, ela estava no refeitório da MGM Studios, esperando enquanto a irmã gravava um filme, quando o diretor Steven Spielberg a viu. Spielberg estava procurando uma menina com as mesmas características de Heather. Ele perguntou o nome dela, e ela disse que não podia falar com estranhos. Spielberg então abordou a mãe de Heather e convidou a menina para fazer testes para o filme Poltergeist. Heather acabou vencendo concorrentes como Drew Barrymore, e conquistou o papel principal. No clássico filme de terror Poltergeist, Heather interpretava uma garotinha que se tornava o alvo de entidades sobrenaturais em sua casa. Durante as gravações, Spielberg teve que acalmar Heather e parar as gravações algumas vezes, já que com apenas 5 anos de idade, ela às vezes se assustava com as cenas. Apesar disso, o filme foi um enorme sucesso, ganhou uma legião de fãs pelo mundo, e foi indicado a 3 Oscars, e Heather ficou muito famosa. A atuação de Heather também foi muito elogiada pela crítica e suas falas no filme viraram bordões repetidos até hoje. They're here. Depois do filme, as portas de Hollywood se abriram de vez para Heather e ela conseguiu vários papéis em filmes e programas de TV. Heather fez especiais da Disney e ganhou prêmios por sua atuação em Webster. Ever since we got that new baby, I don't think my mommy and daddy want me anymore. A vida de Heather mudou completamente com o dinheiro que estava entrando. Ela chegou a comprar uma casa no lago para sua família. Entre um trabalho de atuação e outro, Heather frequentava a escola, e chegou a ser presidente de turma. Heather sempre foi a primeira aluna da classe, era admirada por seus professores e era uma leitora voraz. Em 1986, Heather estrelou Poltergeist 2, e em 1987, quando ela se preparava para gravar Poltergeist 3, o seu martírio começou. Em janeiro de 1987, Heather estava em casa quando começou a sentir náuseas. A mãe de Heather então levou ela ao hospital, e os médicos diziam que ela tinha sintomas de gripe. Kathleen levou Heather 3 ou 4 vezes ao hospital naquele mês, e eles diziam sempre a mesma coisa. Os pés de Heather começaram a inchar, e então ela foi internada para fazer uma bateria de exames. Com os exames prontos, os médicos disseram que Heather tinha uma doença chamada giardia, que é causada por um parasita. Ela tomou alguns remédios, voltou para casa e parecia bem. Um pouco antes de iniciarem as gravações de Poltergeist 3, Heather foi submetida a uma nova bateria de exames, e os médicos então disseram que ela teria doença de Crohn, que é uma doença intestinal. Heather então começou a tomar corticoides como forma de tratamento. Conforme Heather usava os corticoides, seu rosto inchava, e ela ficou muito incomodada com aquilo, porque afinal de contas, ela era uma atriz e usava sua imagem. Em algumas cenas do filme, é possível perceber o inchaço. Os médicos então retiraram gradualmente os corticoides de Heather. Ela terminou as filmagens de Poltergeist 3, e a família estava muito feliz. Eles tiraram férias, e passaram 2 meses viajando pelo país entre julho e agosto de 1987. Eles visitaram os parques da Disney, na Flórida, e Heather parecia muito bem de saúde. No dia 31 de janeiro de 1988, Heather acordou passando mal. Kathleen tratou Heather em casa naquele dia, e no outro dia, ela notou que Heather estava com os dedos das mãos e dos pés azuis. Heather não conseguia comer, e a mãe chegou a ligar para o médico da família, mas não houve muito tempo. Heather desmaiou, e os paramédicos foram chamados. Heather ainda estava consciente e conversando quando a ambulância chegou, mas no caminho para o hospital, um trajeto que durava cerca de 10 minutos, ela sofreu uma parada cardíaca. Os médicos reanimaram Heather e ela foi levada de helicóptero para um centro médico em San Diego, onde já chegou em estado crítico. No hospital, Kathleen foi informada que Heather tinha sofrido outra parada cardíaca, e possivelmente, tinha sofrido danos cerebrais.
Os médicos disseram que estavam suspeitando de uma obstrução intestinal, e pediram permissão aos pais para realizar uma cirurgia exploratória em seu abdômen, e eles concordaram. Realmente o intestino de Heather estava obstruído. Os médicos realizaram a cirurgia reparatória de emergência, mas era tarde demais. Ela já tinha sofrido um choque séptico. Heather morreu às 2h43 da tarde do dia 1º de fevereiro de 1988, aos 12 anos de idade. At the age of 12, Heather O'Rourke is a Hollywood star for most of her life. She had all three Poltergeists and on television as well. She was also president of an elementary school class outside of Los Angeles. But Sunday, she became ill with the flu. Yesterday, she got worse, and on the way to the hospital, she died at the age of 12. O enterro de Heather foi realizado no dia 5 de fevereiro e seu corpo foi sepultado em Los Angeles, na Califórnia. A mãe de Heather processou os médicos que diagnosticaram a menina com a doença de Crohn. Aparentemente uma cirurgia simples teria resolvido o problema. Os advogados de Kathleen pediram uma indenização de $10 milhões pelos danos emocionais e financeiros que a morte de Heather causou, já que ela tinha um futuro promissor pela frente. O caso foi a julgamento, mas foi resolvido com um acordo, cujos valores nunca foram revelados.